Pessoal de Araxá chegando aí, estão me ouvindo bem? Faz ok aí para eu ficar sabendo se vocês estão me ouvindo. Aguardando o Renato Gazzaroli para a gente bater um papo sobre a candidatura dele à Câmara de Vereadores lá na cidade de Araxá. Professor Ganza já está na área. Então vamos de imediato começar a nossa conversa. E aí, Renato? Como é que tá, Roberto? Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo super bem, mas eu acho que eu quebrei aqui o meu tripé. Peraí. Não, é só rosquear ele um pouco mais aqui. Eu tô ouvindo a minha voz quando eu falo, tu tá com o som... Tô com fone agora, melhorou? Vamos ver. Agora sim, agora não me escuto mais. Eu vou ter que desabonar o meu tripé aqui porque ele quebrou. Fica à vontade aí, faz do melhor jeito, a gente espera, não tem nenhum problema. Não há pressa. Tá, só um minutinho. Enquanto isso eu vou mostrar isso aqui, ó. Esse aí foi um orgulho, viu, Rachevski, participar disso. Só que tá ao contrário, né? As pessoas estão lendo ele de trás para diante, como se fosse em hebraico. E o livro Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo, que é uma obra organizada pelo professor Denis Xavier, lá de Uberlândia, ele conta com, se eu não me engano, 11 capítulos, né, de diversos autores que tratam não só da vida da Ayn Rand, como também das ideias. E entre esses autores, casualmente, e é mera coincidência, né, porque hoje que a gente falou, ontem que a gente falou sobre isso, o Renato escreveu o capítulo número 10 e eu escrevi o capítulo número 11 do livro, né? Mas a gente pode falar sobre o livro depois. Antes disso, eu queria te agradecer o fato de nos proporcionar essa oportunidade de conversarmos a respeito do que o Partido Novo, o que tu, especialmente, está fazendo num lugar tão distante aqui de Porto Alegre, né, que é Araxá, em Minas Gerais. Eu tenho feito questão, assim, de não apenas conversar com as pessoas aqui da minha cidade, de Porto Alegre, ou da grande Porto Alegre, mas sim fazer uma varredura por todo o Brasil para dar às pessoas um pouco mais de esperança a respeito do futuro do país, né? Porque o novo é, na realidade, Só um pouquinho, deixa eu ajustar minha câmera aqui, que eu não estou... Ok. A respeito de uma perspectiva, o novo pode propiciar uma perspectiva de mudança para melhor da nossa sociedade, e gente como tu, com o conhecimento que tu tem, com a iniciativa que tu tens, com o envolvimento na sociedade que tu tens aí na tua cidade, realmente pode fazer com que isso seja materializado, né, a partir da participação política. Então, independente do número de pessoas que me acompanham, isso vai ser visto hoje, ou vai ser visto amanhã, depois da manhã, ou daqui 50 anos, é importante saber quem são as pessoas que estão lutando de forma extraordinária para mudar os caminhos do Brasil, que vinha seguindo no caminho da servidão, né, do atraso, subdesenvolvimento, para migrar para um caminho de
prosperidade, onde os indivíduos possam florescer, criar valor e enriquecer, aproveitando todo o potencial que a vida pode oferecer para cada um de nós. Então, eu queria, Renato, que tu explicasse aqui para o pessoal quem tu é, qual é a tua origem, qual é a tua formação, o que tu fazes, o que te levou ao novo, se tu é um liberal, se tu é um socialista, enfim, e quais as tuas propostas, né, para a tua cidade e o que tu almeja do futuro da política. A palavra está totalmente contigo. Muito obrigado, Roberto. É um prazer falar contigo, porque eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, mais de visualizador assim do que de comentador, né? Minha natureza de acompanhar o trabalho é esse. E eu devo dizer que eu não participava dos liberais da Kombi, né? Dos primeiros liberais que apareceram nos fóruns de internet no Brasil, há bem uns, vamos dizer aí, uns 15, 16 anos atrás. Espera que deu um lagzinho aqui. Nós estamos... Eu tô te ouvindo bem, tá tudo tranquilo aqui. Tá. É porque deu um atraso aqui, eu achei que a minha conexão tinha caído. Eu não sou tecnicamente um liberal da Kombi, tinha feito faculdade de História antes de fazer Direito, né? Sempre fui um idealista para todos esses sentidos. E eu vou pedir só uma licença para eu poder receber um sushi aqui, Roberto, claro. Que o moço... Pode vir aqui, amigo. Mas aqui a gente já está... A cidade pequena tem suas vantagens. Tu sabe que a live é sem censura, né? Eu chamo a minha live de sem censura. Então, pode fazer o que quiser, né? Não tem problema. Só não pode ofender Só não pode ofender o dono da live, né? Não, claro. Eu até fiquei com medo de ter te chamado de Bruce Willis, porque a foto que você postou conosco estava muito parecida com o Bruce Willis. Aí falei assim, nossa, será que o Rachevski é bem-humorado, né, com relação a isso? Mas, enfim. E aí eu fiz Universidade de História, Roberto. Não terminei porque eu achei que tinha alguma coisa profundamente de errado com o que eu estava aprendendo ali. Eu não sabia bem o quê. Mas eu vi alguma coisa extremamente errada naquilo que nós estávamos aprendendo ali, né? A gente ainda não tinha muita ideia da teoria dos espectros políticos aqui, era uma coisa sempre fisiológica, dizer que a esquerda era a solução de todos os males e a direita era a raiz de todos os males. E aí nós sempre ficamos, eu particularmente sempre fiquei um pouco preocupado com isso. Aí fiz um giro, né, por algumas cidades no Brasil e acabei me estabelecendo aqui em Araxá e estudando direito aqui. E quando a gente estuda direito, o universo do direito é um universo extremamente estatista, né, para dizer o mínimo. E já nesse ponto, no finalzinho da minha graduação, eu já comecei a ter algum contato com autores liberais. E aí esse contato com autores liberais se traduziu depois em um grupo de amigos, né, que a gente se reunia em um bar na cidade de Uberlândia, né, eu tinha saído um pouco de Araxá antes de voltar para cá, e a gente se reunia lá na cidade de Uberlândia nesse bar e começamos a nos identificar fundamentalmente como liberais. E aí a gente começou a estudar juntos o liberalismo e tudo mais, com pessoas de outrora, já pessoas que já eram liberais há bastante tempo. E isso culminou na minha percepção liberal do direito, a partir da leitura do Direito, Legislação e Liberdade, do Hayek. Então, quando eu li aquele livro, eu falei assim, nossa, existe um fundamento extremamente diferente de direito aqui que eu preciso dar atenção a ele, porque eu não acredito que este direito que nós estejamos vendo aqui seja o direito que a gente precisa movimentar para uma evolução social mais importante, né? Então, eu assisti quase a totalidade da sua live com um bom amigo, e você se declarou lá assim, acho que estou no fundo do poço, né? Em um dado momento, você disse assim, você tem uma visão muito otimista, bom amigo, e eu tenho uma visão mais pessimista sobre a coisa. E eu encarava o direito com uma visão pessimista, e hoje eu encaro o direito com uma visão otimista com relação a isso, porque essas ideias liberais fazem um coro muito importante
dentro dessa nova geração de pessoas que estudam e estão chegando aqui. A gente está vendo que aquele fundamento jurídico de universalização e acesso absoluto aos direitos é um fundamento impraticável em qualquer sociedade. Eu acho que eu devo ser um dos únicos professores de teoria geral do direito hoje, porque aí fiz pós-graduação e mestrado, onde fui co-orientado pelo professor Denis, né, em algumas questões, e lá eu encontrei essa saída, dizer assim, olha, este direito agora absoluto, universal, por que nós precisamos de que o Estado seja o único fomentador desse direito? Por que não a iniciativa privada possa fomentar esse tipo de direito? Se nós temos uma Constituição utópica, como dizia o Roberto Campos, por que nós não podemos permitir que essas utopias sejam garantidas pela iniciativa privada? Nós vemos a questão do direito ao transporte, por exemplo, né, dizendo que é necessário universalizar e garantir acesso absoluto ao transporte. E aí vem candidatos de partidos, nem só de partidos socialistas, né, Roberto, mas de partidos estatistas, vem candidatos defender passe livre, passe bonificado, passe melhorado para as pessoas, para que aquelas pessoas possam pagar mais barato à custa daqueles que não utilizam o serviço. Uhum. E aí a gente tem que lembrar do Bastiat, né, que a lei é um instrumento a lei não pode se tornar um instrumento de expoliação como ela tem se tornado. Então, só dizendo isso, eu vejo essa trajetória, né, essa minha trajetória liberal, Rachevsky, como esse encontro de um direito realizável e não de um direito do mundo das ideias, um direito onde a gente nunca vai conseguir encontar. Eu acredito que a realização... O que acontece, Renato, eu acho o seguinte, existe uma deficiência na compreensão conceitual do que é direito, né? Eu costumo resumir da seguinte forma: a gente tem direito sobre aquilo que a gente possui, a gente não tem direito sobre aquilo que é dos outros, né? Eu tenho o direito de pensar e agir para criar aquilo que eu desejo. Se eu quero, por exemplo, exercer o direito à educação, não significa que eu tenho o direito que outros me eduquem, né? Eu não tenho direito sobre a vida alheia. Eu tenho o direito de eu abrir um livro, se ele for meu ou se me for emprestado, para aprender a partir dali aquilo que eu entendo ser necessário para o meu conhecimento. Então, o direito, nesse caso, é confundido com privilégio, com titulação, com benefícios oferecidos a partir de uma ação coercitiva que visa tirar de uns para dar para outros. E isso é uma deturpação absoluta do conceito de direito. E o governo, no meu modo de entender, só tem uma única função, que é proteger esse direito que a gente tem à vida e os seus colorários, né? O direito à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Quer dizer, a gente tem o direito de agir para criar e manter os valores que vão fazer a nossa vida uma vida feliz, tá? E nada mais. Então, esse para mim é o papel do governo, e quando o governo foge disso, ele está agindo contra, paradoxalmente, a sua finalidade fundamental. Tá? Essa é a minha visão bem simples, assim, para deixar claro, né? Eu concordo contigo e ainda acrescento, porque existe uma ideia de que o direito, né, existe uma ideia social do direito. Estava lendo alguma publicação aqui antes da gente poder conversar, para eu relembrar alguns conceitos e não cometer bobagens aqui, mas um dos professores, um dos livros famosos de teoria geral do direito hoje no Brasil, arvora o direito como uma ferramenta de controle e mudança social. E eu vejo isso com uma preocupação muito grande, né, Roberto? Porque você está usando um instrumento coercitivo para que você possa, para aquela pessoa que orienta, ou para aquele poderoso da sociedade, organize como a bem entender.
E na época que eu estava no mestrado, até tenho que te comentar uma coisa, não sei se você já ouviu falar sobre esse autor, chamado Evgeny Patiukanis, e ele Não. ficou um queridinho. Ah, foi um já ouvi falar, mas eu não me interessei muito. Ele foi um queridinho do mestrado lá na época, estava todo mundo lendo ele, e ele dizia que a ética, na verdade, era um instrumento de controle social da burguesia, né? Você exigia a ética e essa ética era determinada pelo poderoso. E eu pensei, nada mais absurdo do que pensar assim. E eu vejo como o nosso direito hoje estabelece esse contexto de mudança e controle social às claras, né, sem a necessidade da gente falsificar isso. Então, a gente vê um controle, né, um peso muito grande do universo jurídico para dentro do indivíduo. E é isso que, basicamente, foi esse meu ataque no texto que eu escrevi no livro que foi dedicado a Ayn Rand, que era como a gente identifica esse coletivismo jurídico, inclusive, e resgata a noção do individualismo no direito. Como você disse, né? Bom, o direito é meu de ter a educação, né? É um direito coletivo que eu escolho exercê-lo ou não, né? Daí se cria aquela noção de direitos indisponíveis, que você não pode decidir se recebe ou se entrega esses direitos, né? Alguém tem que decidir por você. E nós sempre caminhamos a esse autoritarismo barato fundamentado pela lei, onde aquele que decide o que é lei decide qual é o caminho que a sociedade, consequentemente, você vai seguir. E isso é uma afronta a qualquer princípio liberal, né, Roberto? Sem dúvida. Agora, aí é o seguinte, eu culpo mais esse fato de estar ocorrendo aos filósofos, como o Denis, né? O Denis está fazendo o trabalho dele, né? Ele está fazendo o trabalho certo, mas há filósofos que dão fundamentação para esse tipo de ação na sociedade que é absurda, tá? Então, o que acontece? Tudo começa na visão de mundo, né? Qual é a unidade que detém o direito, né? Existem duas visões, a visão que dá substância ao individualismo, que vê o indivíduo como uma unidade, né? O indivíduo concreto, o ser humano, aquela pessoa que tem razão, que tem vontade, que age, e versus aquela unidade abstrata, que é a sociedade, né? Quer dizer, esses pensadores coletivistas estatistas, eles veem a sociedade como uma unidade, como se a sociedade tivesse direito sobre as partes, né? Ou seja, cada parte, cada unidade, subunidade que é o indivíduo, ele não tem valor a não ser em função da sociedade. Então tu cria todo um arcabouço jurídico exatamente com esse propósito, para que o indivíduo se molde, aceite e acate coercitivamente tudo aquilo que essa unidade maior estabelece para ele. Enquanto que os individualistas pensam o contrário, que não, o indivíduo tem direitos. Nenhum grupo social tem mais direitos do que o próprio indivíduo, né? Cada indivíduo limita o direito do grupo, tá? E aí é possível, então, haver uma coexistência. Então, essa questão, quase que uma visão metafísica, assim, da unidade, né, que detém o direito, é que causa todos esses problemas. E isso é muito fácil de destruir, porque tu pode pensar o seguinte: não, eu como indivíduo, eu só posso pensar e agir como indivíduo, né? Duas pessoas não pensam conjuntamente, elas podem pensar a mesma coisa, porém separadamente, porque cada um tem um corpo, uma mente própria, né? Podem ter ideias próprias ou coincidentes, e a origem do direito vem exatamente da necessidade que cada indivíduo tem de pensar e agir para produzir aquilo que vai lhe manter existindo, né? Porque esse é o nosso dilema fundamental, né? Existir ou não existir.
Então, tudo numa sociedade deveria ter em vista esse aspecto, tá? E o governo só entraria exatamente para permitir que cada indivíduo não seja obstaculizado pelo outro e o impediria de fazer as coisas que ele entende necessárias para a sua existência, a não ser que este indivíduo também haja coercitivamente contra outro. E aí sim cabe o governo impedir que esse tipo de ação prospere, né? Isso, eu acho que os filósofos deveriam bater muito nessa tecla para destruir essa teoria do direito positivista que a gente tem, que faz com que cada indivíduo seja servo, escravo dessa coisa abstrata chamada sociedade, que por não existir na realidade, acaba sendo representada por meia dúzia de tecnocratas, burocratas, juristas, políticos, economistas, ou seja lá quem for que tiver com o poder coercitivo na mão para comandar a sociedade. E é por isso que eu acho assim, ó, é imprescindível que homens como o Denis Xavier e homens como o Túlio, o Renato, entrem na política ou hajam na academia para mudar esse tipo de pensamento e tornar a sociedade brasileira mais livre. Só para fazer uma última colocação, depois eu te devolvo a palavra, eu não sou pessimista com relação ao futuro. Eu difiro do Bonamigo na visão da realidade atual, né? Ele acha que a gente está na beira do precipício. Não, eu acho que a gente nunca saiu do precipício por causa das coisas que está trazendo, né? Nós vivemos num país socialista ou de corte fascista, ora marxista, e nós nunca saímos desse buraco do socialismo para viver numa sociedade capitalista, livre de mercado, onde a gente possa realmente prosperar, não apenas a gente que é um pouco mais capacitado e tal, mas como toda a sociedade. Então, essa é a minha visão de mundo, né? Mas eu acho que o universo é benevolente. Eu acho que o universo nos coloca uma série de fatores à nossa disposição. As coisas da natureza do universo são previsíveis, não são caóticas, né, como a ação dos governos. O governo intervencionista é que cria o caos nas nossas vidas, né? Se a gente não tivesse esse tipo de intervenção, a gente aproveitaria muito mais a nossa vida em sociedade e a vida curta e intransferível que a gente tem. Eu parece que eu tô, quando você estava falando da diferença entre direito e sociedade, parece que eu estava lendo o Miguel Reale ali na hora, porque ele aborda muito bem essa questão, né? Filosoficamente falando sobre o espírito do direito e a diferença entre o individualismo e a sociedade, e o papel que o direito tem que compor para as duas questões. E aí a gente entra, né, guarda essa estreita relação com a política mesmo, porque nós temos um desafio semântico. Eu preciso retirar do pensamento brasileiro desde sempre, desse pensamento de curto prazo, da necessidade imediata do voto e da eleição, esse pensamento que deva ser aplicado ali para que eu possa me manter no poder, e traduzir isso em um planejamento de longo ou longuíssimo prazo. E isso é incapaz, a gente não vê a possibilidade do nosso governo, pelo menos do nosso governo atual, fazer isso, né? Então a gente tem uma dificuldade, inclusive como liberais e liberais honestos, né, que somos, de traduzir isso para a política, né, porque a política ela é cheia de soluções fáceis. E aí tem o Mencken, né, ele diz que para toda solução fácil, para todo problema existe uma solução fácil, elegante e completamente errada. Para todo problema complexo tem uma solução fácil, né? Fácil, elegante e completamente errado. E aí você vê, a gente vê isso, né, no diálogo político mesmo, Roberto. Então há uma preocupação, eu entrando na carreira política, há uma preocupação em como ser honesto o suficiente do ponto de vista do que nós precisamos fazer como sociedade
e como traduzir isso em uma demanda que vai ser entendida pela pessoa e vai ser absorvida por ela. Né? Porque seria fácil dizer assim, seria fácil me eleger dizendo, vamos defender passe livre, vamos defender a universalização dos direitos, vamos defender aqui que todos tenham moradia de graça, vamos defender tudo distribuído como se estivéssemos na terra do jardim do mel, do leite e do mel, e sem ver, né, essa possibilidade que a gente tem de executar esses direitos. Eu acho que o grande problema do ensino jurídico hoje no país, e esse ensino que eu tento também romper esse paradigma, é dizer que o direito existe simplesmente por existir, pela caneta, sem contar quais as ações da sociedade que precisam para que aquele direito, para que aquele determinado funcionamento social exista. Então não adianta só eu dizer aqui, vamos entregar moradia de graça para todo mundo se eu não consigo ter sequer verba orçamentária para isso, vamos pensar, né, em termos políticos. Então eu encontrei no Novo essa saída de dizer, quando ele coloca, né, liberdade, esse da CNH grátis foi ótimo mesmo, aqui em Araxá, né, o Alexandre aqui de Araxá, o presidente do Diretório Municipal do Novo, Roberto, e realmente teve um candidato aqui prometendo CNH grátis, né, subsidiar, candidato a vereador, né, subsidiar a carteira de habilitação. Então, a gente percebe isso, né? Como é fácil a gente incorrer nessas armadilhas filosóficas, nesses projetos fáceis, e como é difícil a gente ultrapassar a verdade, essa verdade liberal para as pessoas, né? Que existem problemas mais complexos para serem resolvidos na sociedade do que simplesmente entregar a todas as pessoas o que elas querem, né? E a minha candidatura vem para isso, para a gente tentar trazer um pouco dessa verdade para o legislativo. E até porque isso acaba acontecendo por causa de um legislativo atécnico, né? Porque, assim, obviamente, existem pessoas que têm uma sabedoria das ruas, pessoas que vêm aqui muito politizadas, que conhecem essas questões de outros, por outros meios, que não aquele meio acadêmico. Mas essas pessoas chegam no poder e dizem assim, aqui eu preciso dar isso de graça, eu preciso fazer isso para aquela pessoa, e acaba prejudicando os mais necessitados, né? Porque a única ferramenta de mobilidade social que nós conhecemos é o livre mercado, é o comércio, é o capitalismo, né? As pessoas não enriquecem às custas do Estado, né? Elas enriquecem às custas do trabalho, por mais que as pessoas possam torcer o nariz para mim falar sobre isso. Tem pessoas que enriquecem à custa do Estado, né? Mas isso é absolutamente imoral, né? E não por que é imoral? Porque o princípio do direito vem exatamente da produção individual que cria os valores, né? Eu tenho direito sobre as coisas que eu crio, que eu produzo, seja intelectual ou seja fisicamente. Eu não tenho direito sobre as coisas que os outros criaram ou produziram, a não ser que eu pague por elas. E para eu poder pagar por elas, eu próprio tenho que, antes disso, criar os valores que me permitirão fazer essa transação livre, espontânea e voluntária, né? E agora, o que me parece, assim, e até falando de Ayn Rand, que a gente participou do livro produzido pelo Denis Xavier, o que Ayn Rand inova nesse pensamento em relação ao direito é que o direito, ele advém da própria realidade, tá? É a realidade que estabelece os nossos direitos. É a realidade que estabelece a ética que a gente deve seguir, as virtudes que a gente deve praticar para conseguir as coisas que a gente deseja, né? Tanto na busca da satisfação imediata, como de longo prazo. E isso muito pouca gente entende e sabe. Quer dizer, as pessoas acham que porque vivem em sociedade, elas têm tudo aquilo que a sociedade produz à sua disposição e se esquecem que elas precisam interagir, né, produzindo
e trocando para obter aquilo que não tem. Acham que o governo tem o direito de tirar de uns e dar para outros, porque isso vem sendo incutido na mente das pessoas há muito tempo, né? E a gente precisa quebrar esse ciclo e fazer com que a moral, a mentalidade do nosso povo mude para uma ética individualista, baseada no alto interesse racional, né? E nas relações livres, espontâneas, voluntárias, que só acontecem no livre mercado. Então, agora, o que acontece? Tu pode pensar assim, bom, mas nem todo mundo é racional, né? Até tu fizeste uma observação no teu capítulo no livro, os seres humanos não são todos racionais. Não, todos os seres humanos são racionais, possuem a capacidade volitiva do uso da razão. A gente tem este instrumento, que é o único instrumento que a gente tem à nossa disposição, que vai nos permitir viver nessa terra, tá? Agora, nem todos usam a razão para agir em sociedade. E é por isso que é necessário que se crie uma instituição chamada governo, que é aquele que abre mão do uso da razão e resolve agir irracionalmente, praticando atos de violência, com o uso da força ou com fraude, né, sobre os demais. O governo tem que impedir essas pessoas de fazer isso, segregá-las da sociedade, que é o que significa tirar a violência do seio da sociedade, e permitir que as pessoas que criam valor, que querem exercer a sua liberdade de forma adequada, moralmente defensável, possam fazer isso para que a sociedade também possa prosperar junto com ela, né? Então, tu tem um trabalho enorme aí pela frente, né? Eu estou torcendo por ti, para que tu entre na política, aprenda com a política e aprenda mais do que isso a mudar a mentalidade dos nossos legisladores, né? Porque se isso não acontecer, fica muito difícil. A gente continua lá embaixo do precipício. Você foi cirúrgico, Roberto, nesse aspecto. Até eu me lembrei, quando você estava falando no começo das frases, me lembrei daquele trecho da Nascente, em que o arquiteto fala que eu não reconheço o direito de ninguém a 1 minuto sequer do suor do meu trabalho, né? E quando ele fala isso, né, naquele discurso que foi muito bem escrito pela Rand, no The Fountainhead, né, a Nascente, ele dialoga muito com essa questão de que a expoliação e a violência que o Estado dá no trabalho individual e no próprio individualismo da pessoa acaba sendo violada, né? Acaba sendo talvez habilitada em função de um pensamento, entre aspas, racional, né? E aí a minha questão, né, e a pontuação que eu faço no final do capítulo é que, na verdade, nós não somos racionais o tempo todo. E que, às vezes, nós mesmos agimos por emoção, né? Até a própria Rand tem uma passagem muito interessante com o seu relacionamento com o Nathaniel Branden. Então, eles eram juntos, acabaram se tornando um casal e, de repente, eles se tornam inimigos e o Branden disse assim, olha, não, na verdade, eu quero atualizar o pensamento da Rand, e aí ele acaba nem conseguindo isso, né? O pensamento randiano, o objetivismo, como a Rand pensou, acaba se emancipando dessa atualização que o Nathaniel queria fazer, o Branden. Então, mesmo eles dois, né, que seriam os maiores expoentes do objetivismo na época, não conseguiram agir plenamente com um ponto de vista racional a todo momento. Na realidade foi o Nathaniel Branden que não agiu racionalmente, porque o Nathaniel Branden, ele violou uma das virtudes que o objetivismo defende, que é a questão da honestidade, né? A gente sabe que o Nathaniel Branden e a Barbara Branden, mulher dele, tinham um acordo tácito com o O'Connor, que era o marido da Ayn Rand, e a Ayn Rand, de haver uma relação extraconjugal
entre Ayn Rand e o Nathaniel Branden. E isso funcionou até o dia que Ayn Rand descobriu que o Nathaniel Branden tinha, além desta relação, uma outra relação extraconjugal que por 4 anos ele escondeu tanto da Barbara quanto da Ayn Rand e do Connor. E isso fez com que a Ayn Rand desqualificasse ele como alguém capaz de defender e promover as virtudes do objetivismo, entre as quais essa, né? Então, isso fez com que o Nathaniel Branden fosse colocado no ostracismo dentro do movimento objetivista, e a Ayn Rand, inclusive, deserdasse ele, vamos dizer assim, porque ele era o herdeiro, o sucessor, né, o principal promotor do objetivismo lá nos Estados Unidos. E esse foi o motivo pelo qual houve essa separação, essa divisão. E a gente tem que entender o seguinte, que emoção, ela é fundamental para o indivíduo. A emoção é o nosso sinalizador, é o que aponta, digamos assim, aquelas questões que mexem com a nossa visão moral, com a nossa ética, né? A gente percebe que é alguma coisa boa ali, que a gente fica motivado, alegre, feliz, ou que a gente tem prazer, ou algo que nos entristece, que dificulta, vamos dizer assim, a nossa vida. E o que a gente precisa fazer é usar a razão para entender por que a gente está sentindo aquilo, né? Por que a gente está submetido àquele processo emocional, para que a gente possa usá-lo adequadamente. Eu costumo dizer assim, que a razão é o motor, tá? A emoção é o combustível. Então, a gente, se não tiver emoção com alguma coisa, se a gente não tiver amor, se a gente não vê felicidade, se a gente não vê alegria, se a gente não vê satisfação em algo, não tem por que a gente se mover, né? A emoção vai nos remunerar espiritualmente quando a gente agir baseado na razão. E essa remuneração ela pode ser positiva ou negativa. Vai depender de como a gente analisa a emoção em si. E de absoluto acordo, o que nós temos visto aqui, inclusive no universo jurídico, Roberto, é a inversão desse valor. Nós estamos justificando as nossas emoções acima daquilo que nós precisamos pensar racionalmente. E aí a gente não pode deixar de destacar o caso, né, esse caso da Mariana Ferrer, da blogueira, sim, que apesar de horrorosas as interpretações que foram dadas aos advogados, né, e o papel que eles prestaram, mesmo na versão integral da audiência, há ali um desvio da conduta padrão da advocacia, mas você vê como essa emoção suplanta a necessidade de nós pensarmos racionalmente. Até no dia fiz uma live falando sobre as questões de toxicologia, falando sobre a teoria do consentimento, porque uma das minhas matérias que leciono é sobre crimes sexuais, né? E dentro desse universo todo que aconteceu, a gente via que as pessoas tratavam um assunto emocionalmente. Claro. E que eu era proibido de tratar o assunto tecnicamente perante a razão, porque eu tinha que, antes de me posicionar pela razão, me posicionar pela emoção. E aí nós criamos uma inversão desse valor. A emoção deixa de ser o combustível, como você muito bem posicionou, e passa a ser o único objetivo, né? Passa a ser aquilo que você pretende. Se eu não me posiciono emocionalmente, eu não sou aquela pessoa, eu sou cancelado, né? Eu sou taxado de determinados tipos de palavras. Então, eu vejo isso como uma preocupação no universo do direito, né? Porque nós, primeiro, a gente precisa acabar com o positivismo. Né? A forma como o positivismo tecnicista extrapola a realidade do direito natural, a realidade desse acordo bilateral de vontades entre as pessoas que deve organizar a vida social a esse ponto,
a gente vê que esse positivismo tenta controlar e buscar um molde social e um recorte adequado para que todas as pessoas ajam de uma mesma forma. Né? E isso está determinado na literatura. Por outro lado, a gente é impedido de enxergar isso quando, por exemplo, eu li uma das manifestações em que foi falado que pouco importa para mim o que está escrito na legislação penal. Né? Pouco importa para mim se essa legislação penal adequa ou não adequa à conduta típica da pessoa. Nós não podemos ser tecnicistas a esse ponto. E veja como isso desequilibra, porque aí eu não sou nada tecnicista e embargo para a razão. E aí eu paro de ter o universo do império da lei e passo a ter o império da emoção. E aí, dependendo do crime que for, né, como esse crime for classificado na gravidade social, esse crime é passível de ser punido ainda que não exista legislação contra ele. E isso não é defender o garantismo, não é defender o direito penal, não é defender a sociedade ou a liberdade de nada, né? É defender um autoritarismo cor-de-rosa, um autoritarismo ali que depreende essa capacidade de você julgar as pessoas com base na emoção. E esse é um outro desafio da nossa legislação atual, né? E da forma como nós organizamos as salas de aula hoje. Né, Roberto? Eu vejo isso. O que eu acho assim que a gente precisa ter muito claro em termos conceituais é que usar a razão tem um significado, que é o quê? É tu perceber, né, as coisas da realidade de forma objetiva, tu integrar os fatos da realidade, analisá-los através de um processo lógico que corrobore que aquilo é um fato e que aquilo funciona daquela maneira, e a partir daí, então, induzir as conclusões que vão formar as abstrações necessárias para a gente ter ideia a respeito daquilo que está acontecendo. Aí a gente consegue trazer a realidade para a nossa mente, entender aquilo e reagir àquela realidade. Né? Agora, quando tu parte da sensação, que é o que move a emoção, quer dizer, tu não faz uma análise crítica baseado na narrativa, mas sim tu reage baseado numa reação apenas sensorial, não abstrata, não pensada adequadamente com base na ciência, né, na realidade objetiva e na lógica, tu vai racionalizar a situação. Quer dizer, uma coisa é tu usar a razão, outra coisa é tu racionalizar. Né? Tu cria uma ideia em abstrato dentro da tua consciência desapegada da realidade, movida pelo teu sentimento, pelo que tu acha que deveria ser, e não pelo que é. Né? Então, eu vejo assim, as pessoas estavam condenando o réu, né, porque elas estavam imaginando uma cena como ela teria sido, né, e aí pronto, isso é suficiente. Ninguém quer saber a realidade em si. Existe uma estereotipação, existe uma condenação a priori. Né? O que é o a priori? A priori é isso. É tu, sem considerar os fatores empíricos, sem considerar a realidade em si, tu cria dentro da tua mente um mundo fantasioso, cheio de emoção, que o teu subconsciente, né, com as coisas que te foram incutidas na mente desde pequeno, agem e formam as tuas reações àquilo. E aí a gente chega no que é mais importante, que é a destruição da justiça, né? Porque além do direito tem que ter justiça, porque a justiça é que faz com que os direitos sejam possíveis. Né? O que é justiça? É dar a cada um mérito, né, sobre aquilo que a pessoa fez. E se alguém estuprou, de fato, a justiça diz que tem que ser condenado. Se a gente acha que esse alguém estuprou, mas a realidade não demonstra, ele tem que ser absolvido. E ninguém na sociedade pode condená-lo, né,
pior que seja o sentimento que a pessoa tem a respeito daquele fato suposto e da pessoa que também supostamente teria se envolvido. Tem uma passagem interessante do ministro, tem duas passagens que uma até acabei perdendo o timing de comentar, mas essa passagem extremamente interessante do ministro Marco Aurélio foi o seguinte: em um dado evento sobre teoria da decisão judicial, ele solta assim, né? Primeiro eu decido e depois eu fundamento. Que ele dizia que ele usava, antes de tudo, né, as experiências e aquela construção empírica dele, pelo que ele achava que era certo ou errado ali, primeiramente, e depois ele ia buscar a fundamentação teórica naquilo. Então, a gente consegue enxergar até mesmo essa inversão de papéis, de ver qual é a decisão que eu faço mediante aquele caso e depois procurar na minha cabeça um malabarismo retórico, argumentativo para justificar aquela minha decisão, e ai de quem se enfrente isso, porque aí a gente bate no viés de confirmação, né? Que é aquela, bom, agora que você falou contra o que eu penso, o que eu acredito, porque antes eu não fiz um julgamento fundamentado, né? Foi um julgamento primeiro emotivo, e agora você me ataca. Julgamento arbitrário. E aí você me ataca e agora eu me sinto extremamente ofendido por você. Por quê? Porque eu não usei a razão para construir o meu argumento primeiro. Então a gente enfrenta esse viés de confirmação. E o outro ministro, Luiz Roberto Barroso, que diz que um dos papéis do juiz, né, e um dos papéis do Supremo Tribunal, é um papel iluminista que deve carregar a sociedade ao progresso. Né, novamente demonstrando aí o problema de nós tratarmos o direito como uma ferramenta de controle, porque são juízes que não são eleitos, e aí logo de novo voltamos a falar sobre o legislativo. Se a gente não tem consciência de para onde a sociedade deve fundamentar, e a gente fica nessa briga emotiva a todo momento, essa briga só fortalece o poder constituído, né? A gente nunca vai ter de novo esse individualismo que nós tanto prezamos, Roberto. A não ser que a gente consiga construir a nossa vida de uma forma que a gente se imunize desse câncer, né? Porque o governo que não respeita os direitos individuais, ele não está praticando a justiça, né? Pelo contrário, ele está praticando uma violência. E ele pratica a violência e ele é isento de punição, né? Porque numa sociedade onde o governo é a fonte do direito, tá, a gente não tem direito algum, quando na realidade o direito que nós temos vem da realidade, né? Vem da nossa natureza, vem da nossa identidade, tá? É a nossa natureza como seres humanos, é a nossa identidade como indivíduo que faz com que a gente tenha os direitos individuais inalienáveis que governo algum do mundo poderia tirar, a não ser, obviamente, que a gente viole esses mesmos direitos dos outros, né? Se eu mato alguém, eu, por mérito, deveria perder a minha vida, né? E assim por diante. E não só isso, né? Não só na impossibilidade dele retirar, mas também na impossibilidade dele entregar novos direitos, coisas que sequer eram preocupações dos nossos antepassados, né? A gente vê isso, talvez, como um reflexo da abundância, né? Se pensarmos, e devemos pensar racionalmente, hoje nós vivemos na época mais rica da história da humanidade, onde nós produzimos mais riqueza, onde a gente entende que a economia não é um jogo de soma zero, onde nós enxergamos a cadeia transformativa e o valor agregado ao trabalho, desde o momento onde aquele material bruto é explorado, até quando o refinado é entregue na mão do consumidor, da sociedade. E Sim. Quando nós analisamos esse aspecto, a gente vê que essas demandas que temos visto são demandas de pessoas que estão em plena abundância, né? De pessoas que não tinham a preocupação de se vai ter o que comer no final do dia, se vai ter vai ter abrigo para se proteger do frio, ou uma arma para se proteger dos perigos naturais.
Então, esse reflexo do que nós estamos enxergando aqui são, entre aspas, direitos que derivam dessa teoria de abundância. E qual que é o papel da lei, né? E aí nós resgatamos o Bastiat, que a lei é a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Então, é para esse o papel que a lei deve existir. E tudo que a lei ultrapassa esse papel trata-se da expoliação de um grupo para entregar para outro. Porque apesar da economia não ser um jogo de soma zero, a legislação é. E trabalhar isso no universo legislativo é muito complexo, eu acredito, né? Então a gente está falando sobre uma abstração aqui, e o que nós como candidatos podemos fazer sobre isso, né? É fazer o que o Novo faz tão bem, cortar próprios privilégios, diminuir salários, pagar para os assessores o mesmo que recebe na iniciativa privada, não pensar que o cargo público, né, e aquilo que vem consigo transforma o parlamentar ou o vereador ou quem quer que seja do executivo em uma pessoa fora da sociedade. E é essa noção de servidor, de representante de um grupo de pessoas, de liderança, é uma função que, como o governador Romeu Zema aqui disse, falou assim, é uma honra ressignificar o papel do agente político. Porque hoje nós falamos assim, nossa, política, meu Deus do céu, nem fala para mim, que é todo mundo corrupto. E nós queremos ressignificar esse aspecto. A gente quer trazer a dignidade de volta para o agente político para que ele possa perceber qual é o seu papel na sociedade e não o papel de ficar simplesmente espoliando um grupo para dar para outro. Porque esse é o papel que os políticos se fazem. Inclusive esse é o papel que o direito faz hoje, né, Roberto? Temos que comentar sobre uma ação do Ministério Público Federal que agora quer proibir as empresas de transporte coletivo de ônibus, né, a Buzzer e a Forlift, que são empresas que diminuem o custo da locomoção, viabilizando o direito do cidadão de ir e vir, agora para poder um serviço mais caro, mas porque é regulamentado e organizado pelo Estado. Então eu estou espoliando o direito para passar para um grupo. Se o pessoal tem o desplante de fechar lojas, shopping centers, cinemas, teatros, escolas e etc., impedir as pessoas de andarem livremente pelas ruas, mesmo que estejam se protegendo, o que se espera? Se espera qualquer coisa desse pessoal, né? Agora, me diz uma coisa, Renato, a gente que está longe aí de Minas Gerais, como é que está sendo o governo do Zema? Qual o impacto do governo do Zema terá nessas eleições municipais e como o Partido Novo vai reagir com relação a isso e a sociedade com relação ao partido? Quantos candidatos tem na tua cidade e quantos tu acha que poderão se eleger aí na tua cidade pelo Novo? Nós temos aqui um quadro de 5, nós somos 5 candidatos ao todo na nossa chapa, e o nosso quociente eleitoral fica aí algo em torno de 4.000 votos. Então é um desafio para nós fazermos uma cadeira, mas a gente tem um bom aliado na nossa jornada, porque o Romeu Zema, o governador, é daqui da nossa cidade, né? Ele é araxaense. E por ser araxaense, ele guarda alguma influência aqui. Então as pessoas mais ou menos letradas, por assim dizer, dizem, vocês não vão fazer uma cadeira no quociente eleitoral, mas eu acredito na força que o Novo tem. Tenho feito campanha corpo a corpo, em semáforo, eu mesmo vou na rua para entregar os panfletos, os santinhos, e a gente vê a vontade que essas pessoas têm de encontrar um político que representa esses ideais aqui na cidade de Araxá. E nós, na disputa do Executivo, somos o 3º lugar. Então nós temos alguns dias ainda para brigar, né, embora seja aqui em Araxá menos de 100 mil eleitores, não tem segundo turno, acaba que a gente precisa de uma disputa para posicionar o Executivo de maneira a dizer que nós temos sim uma força e fazer essas cadeiras. Então eu sei que uma cadeira nós vamos fazer, e nós estamos brigando agora pela segunda, pelas sobras eleitorais.
né? Sim. Então a sobra deve dar algo em torno de 2.500 votos por aí, e eu acredito que nós temos a plena capacidade de conseguir isso aqui na cidade. O governador teve 97% de votação aqui, né? Apenas 3% da população dos votos válidos não foram deles. E isso reflete um pouco no que nós estamos sentindo no dia a dia da nossa campanha aqui. Então eu acho, na realidade, que tu está sendo modesto com relação aos resultados. É bem possível que o Novo aí em Araxá consiga muito mais do que tu está, digamos assim, desenhando, né, antecipadamente. Bom, tomara, Roberto, eu gostaria muito que isso acontecesse, porque um parlamento com 3, 4 pessoas do Partido Novo aqui seria algo fantástico. Embora a briga aqui é uma briga de cidade pequena, Sim. E brigas de cidade pequena nós temos problemas de coronelismos arraigados, de tradicionalismos na cidade, que a gente precisa vencer uma certa máquina pública, ou a influência de determinados deputados, né, que são daqui. Enfim, é algo que nós precisamos enxergar também quais são os limites dessa votação. Mas quantas eu estou cadeiras tem na confiante. Câmara de Vereadores? São 15. 15. Uhum. Com 66 mil eleitores, votos válidos na eleição passada. Né? Daí 4.168 votos de quociente eleitoral, se a gente for fazer a conta exata. Mas eu acho que a gente, se fizer só a conta, né, nós perdemos o combustível da emoção, né, que nós precisamos ultrapassar esse, apesar do racionalismo nos colocar, da razão colocar para nós as dificuldades que nós temos que enfrentar, a gente tem que ser bastante emotivo, tem que ligar a emoção nesse sentido para poder superar essas dificuldades. Porque senão você simplesmente fala assim, não vai dar certo e por aí vai. A emoção, Renato, ela tem que vir dos teus propósitos, né? Tem que acreditar no teu propósito, tem que acreditar nos meios que tu vai utilizar para chegar nesse propósito. Eles têm que ser coordenados pelos princípios que te movem. Isso tudo é razão e emoção funcionando junto. Tu não pode desprender uma coisa da outra, né? Exato. E eu acho assim que, com todas as pessoas do Novo que eu tenho conversado com gente de Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Canoas, enfim, em outros lugares, eu vejo uma integração muito forte entre o uso da razão e a mobilização que a emoção bem pensada faz para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos. E isso eu espero e desejo que realmente tu consiga alcançar aí na tua campanha, tá? Que falta poucos dias, né? E que tu seja um dos vereadores do Novo a tentar transformar a tua sociedade aí de 66 mil, como é mesmo? Araxá. Não, eu digo, quem nasceu em Araxá é? Araxaense. Araxaense. É isso aí. Pois é. Eu quero muito que isso aconteça, Roberto. E a gente vê como é a influência, né? Você perguntou sobre o governo do Zeno. Eu até não estou contando o tempo aqui, se ainda falta pouco, se falta muito para a gente terminar. Eu vou te avisar, nós temos 3 minutos. 3 minutos. Maravilha. A gente não pode deixar de falar em Minas Gerais sem falar do que o nosso governador tem feito. E ele é a personificação dos exemplos que o Novo quer trazer, porque ele pegou um estado quebrado, superdimensionado, inchado, onde as pessoas recebiam, e recebem ainda, né, parcelado, os funcionários do estado, não tinha cronograma, que data que ia receber, que hora que ia receber, quando que ia receber. Nós tivemos um estado, Roberto, onde foi feito talvez uma das maiores violações políticas que eu já tenho ouvido falar. O Estado regularizou mais ou menos 525 milhões de reais para os bancos, porque o governo anterior descontou os empréstimos consignados das folhas dos servidores e não passou para os bancos. É bárbaro isso. Não dá para entender como que isso foi permitido e como que as pessoas... Talvez seja por isso que ele
conseguiu fazer o que quer. Então ele agora regularizou, né, pagou, o governo de Minas Gerais pagou todos esses empréstimos consignados, tem regularizado, está programando os salários, né? Em pouco tempo os salários vão estar sendo pagos integralmente no dia, com os 13º e benefícios, enfim, e é isso que nós gostaríamos de representar, né? De que ele seja efetivamente o estandarte da política que nós queremos representar. Uhum. Essa política que respeita o cidadão e que quer que ele se habilite e não quer usá-lo como ferramenta. E esse é minha grande ideologia nessa carreira. Eu quero permitir que o araxaense se desenvolva sem ter uma máquina pesada para atrasá-lo, né? Eu quero que ele não precise de fazer como John Galt, né? de revoltar-se contra a sociedade. É isso aí. É isso aí. Então tá. Então eu queria mais uma vez te agradecer a oportunidade dessa conversa, te desejar boa sorte, que tu consiga difundir as ideias que a gente defende e que lá na Câmara, assim que tu assumires o cargo de vereador, comece a fazer a mudança para melhor que a gente precisa, né? Para nos tirar desse precipício que a gente vive há tanto tempo, tá? Eu quero atender essas expectativas. Muito obrigado, Roberto, pela plataforma, tá? Agradeço a todas as pessoas, a Renatinha, a Val, minha namorada, minha mãe, né? Todas as pessoas, o Alexandre, o Rodrigo de Miranda, os apoiadores do time Ganza, obrigado por vocês estarem aqui comigo e com o Roberto nessa noite. Beleza. Eu vejo vocês também lá no domingo, dia 15. Ok. Um abraço, boa sorte para todos. Obrigado aí para quem nos assistiu também. Tchau. Tchau.